Boa noite, Live Conexões, na sua 18ª edição. E hoje aqui para falarmos de consciência, espiritualidade e sentido da vida. E nada mais, nada menos do que com eles, Jorge Trevisan. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Boa noite, irmã. Luciano. Boa noite, professor Luciano, seja bem-vindo. Boa noite, irmã Zenilde, muito obrigado, é uma alegria. E o nosso queridíssimo amigo Gustavo Balbinotti. Boa noite, irmã Zenilde, boa noite a todos que acompanham a Live Conexões. Que grata satisfação tê-los aqui nessa noite. E eu vou começar com uma frase que eu gosto muito quando escuto do Jorge Trevisan, que é: gratidão ao instante que se realiza. Que há uma sabedoria muito maior que organizou esse instante para que neste momento pudéssemos estar aqui, juntos, com esse grupo, com essas pessoas e com as pessoas que nos acompanham e já aqui nos trazem os cumprimentos. Mas antes, vamos conhecer um pouco melhor os nossos convidados. Um breve currículo. Jorge Trevisan, ele é doutor em Educação pela PUC no Rio Grande do Sul, mestre em Psicologia e Espiritualidade pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, na Itália, formado em Filosofia, Teologia e Psicologia. É psicoterapeuta, palestrante, escritor, cantor e compositor. Jorge Trevisan escreveu o livro Amor, Mística e Angústia, o Reencantamento Humano, Educação Transpessoal, O Despertar da Atenção, Segredo da Interioridade, Labirintos da Alma e a Ferida Original. Depois pode completar, Jorge, com outros. Tem CDs gravados com temas ligados à psicologia do profundo e espiritualidade e a visão transpessoal da vida. Professor da Universidade Internacional da Paz na área de Educação e Consciência. Professor na Faculdade CESP de Farroupilha na área da Educação de Professores e é formador de professores pelo FEMA de Santa Rosa. Mora na Serra Gaúcha e com sua esposa coordenam o Centro Holoicos de Educação Integral. Jorge Trevisan, que grata satisfação tê-lo aqui, que momento riquíssimo, que instante da presença de Deus. Seja bem-vindo. Gratidão também da minha parte, porque é sempre assim, quando acontece uma reunião, quando alguém se reúne, tem alguma coisa que entre nós faz com que estejamos juntos. Alguma coisa na nossa consciência, nós falávamos antes da nossa história, assim, já de muito mais para trás, assim, né? Então, o dia de hoje foi reservado para que a gente estivesse junto nesse instante, para alguma coisa muito importante, que sem esse instante, talvez amanhã não seria como será. Gratidão. Gustavo Balbinotti, ele é mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele fez a pesquisa, a contribuição da música para a educação da sensibilidade na adultez. Eu fiz questão de deixar esse título para a gente pensar sobre ele. Licenciado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul e bacharel em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Gustavo é especialista em carisma e princípios educativos maristas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tem especialização em psicopedagogia do ensino superior pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, assessor de formação espiritual e humana da Rede Marista Sul Amazônia. Atua em formações, palestras e oficinas em instituições de educação, redes de ensino público e privadas, empresas com temas na área da educação, relações humanas, cultivo da interioridade, dimensões do cuidado humano,
gestão e espiritualidade, e ele é músico e compositor. Boa noite, Gustavo, que grata satisfação tê-lo por aqui. Boa noite, irmã Zenilde. Boa noite aos meus colegas, irmãos, Luciano e Jorge. Estamos recordando tantas coisas lindas dos anos 90 que vivemos juntos, tempos, né? E Deus nos deu essa graça, o universo nos deu essa graça de nos unir hoje, nesse momento, essa espiritualidade que converge, a conexão, a unidade, essa egrégora de corações. Esses três temas que se convergem também, sentido de vida, espiritualidade e consciência andam juntos, né? Então, muito feliz de poder compartilhar hoje também o conhecimento, as histórias de vida do professor Luciano e do professor Jorge. Boa noite. Gratidão. Professor Dr. Luciano Marques de Jesus realizou a graduação em Estudos Sociais, Teologia, Filosofia e Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem especialização em avaliação psicológica, mestrado em Filosofia, doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Foi diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e decano associado da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor titular e coordenador do curso de Filosofia, lecionando Filosofia e Ética em diversos cursos da universidade. Ele desenvolve principalmente os seguintes temas: antropologia filosófica, Descartes e filosofia moderna, Viktor Frankl, logoterapia, sentido da vida, psicologia humanista e aconselhamento pastoral. Grata satisfação, professor Luciano. Seja bem-vindo. E a alegria é toda minha, irmã Zenilde, de participar dessa live, desse momento, e principalmente de reencontrar essas figuras queridíssimas que são Gustavo Balbinotti e Jorge Trevisol. Gratidão. Nos acompanham aqui também... Já correu bastante aqui. A Cláudia. Boa noite, Cláudia. William Brasil, diretora aqui da TV. Sônia Gonçalves Siqueira. Boa noite, Sônia. Professor Darwin, coordenador do design. Ana Beatriz, coordenadora aqui também da Unifateia. O Paulo Sérgio Sena, nosso professor e também formador de professores. Juscelia Mateus. Diego Barreto. A Administração Padaria Princesa, boa noite, o seu Júnior e a Patrícia, que nos apoiam nesse momento. Obrigada, Júnior, por estar conosco, e junto à Padaria Princesa. Raquel, Juscelia, professor Miguel Júnior e coordenador da comunicação, Anderson, Marta Maria, Valdineia, Darwin, Matheus Gomes, professora Angélica Aquino, de São José dos Campos. E aqui nós vamos com um grupo bastante grande, e depois a gente retorna aqui também à Rádio Inova FM, que transmite esse programa aqui da Unifateia. Gente, vamos então. Jorge Trevisol, quando nós falamos aí de consciência. Por onde, nessa noite, neste instante, vamos percorrer? Sim, é um tema muito vasto e nessa época particularmente um tema muito procurado, muito usado também. Mas quando eu converso sobre consciência, eu fico mais perto da ideia da autoobservação, da interpretação, que tem como mediação a intuição, e que no fim de tudo vai contribuir para ter um significado. A maior parte das pessoas vive
não passa limpo o vivido, pois para você dizer que realmente vive, você precisa se auto-observar. É como se houvesse um outro que estivesse do meu lado, enquanto eu vivo, me observando para que ele, guardando as experiências, ele as coloca à disposição para que sejam significadas. E talvez essa questão da consciência da existência seja aquilo que confere sentido à nossa essência. Isto é, nós somos essência por aquilo que sempre fomos e sempre seremos. Aquele âmago, digamos assim, de luminosidade com o qual nós viemos e entramos nesse mundo. E dependendo da consciência que nós temos dessa essência, é que nós também teremos uma forma de experimentar a nossa existência. E na medida em que nós observarmos profundamente o sentido da nossa existência, é que conferimos maior corpo à nossa essência, de modo que existir vale tão a pena a ponto de me tornar bem mais largo e bem mais profundo nesse mundo de quando eu vim. E aí vale a pena, dia após dia, viver a cada instante, porque depois eu posso ir embora desse mundo, quando terminar o meu certame, com substância também mais larga e mais profunda dessa minha essência, por ter compreendido, interpretado e dado sentido à minha existência. Esse é o viés que eu gosto muito no sentido da consciência. Existem várias formas de entender a consciência. A consciência como contraponto da inconsciência. A consciência também como uma atividade da mente. Mas eu gosto muito da consciência enquanto um estilo de vivência, uma forma de viver, um jeito de viver consciente. Ele abre não só minha consciência ainda inconsciente, como também essa mesma consciência que vai me ajudar a interpretar aquilo que no inconsciente ainda está. Porque é com aquilo de fora que eu encontro aquilo que está dentro de mim. Ao mesmo tempo é aquilo que eu já vi que eu posso encontrar o que eu nunca vi. Da mesma forma, é aquilo que eu já caminhei que eu posso experimentar o que ainda eu preciso trilhar. E tudo isso é uma continuidade e, ao mesmo tempo, é uma arte porque exige muita atividade da mente, mas também do mais profundo que está no nosso inconsciente, em conexão com aquilo que já está consciente em cada um de nós. Nossa, vamos deixar reverberar essa questão do instante, da consciência, da vida passada, percebida, vivida, do sentido que confere, né, a essa consciência da nossa essência. Luciano, sentido da vida. Esses tempos, irmã Zenilde, eu fui falar numa empresa de aço aqui na Grande Porto Alegre, na cidade de Charqueadas. Cheguei antes do pessoal, às 1h30 da tarde, falar para o pessoal técnico, para engenheiros, pessoal que trabalha com aço. E eu chego antes de todo mundo no auditório com as luzes apagadas, e lá na frente a tela, escrito Luciano Marques de Jesus, O Sentido da Vida. E uma foto minha, assim, em marca d'água, eu levei um susto. E eu fiquei pensando o que as pessoas esperam de uma fala dessas. Se não tivesse a foto de um tiozinho grisalho de gravata borboleta, talvez eles esperassem a foto de um sujeito de uma barba exuberante, talvez com uma roupa laranja,
em tecido de voal, com os óculos redondos, a apontar o sentido da vida. E eu levo aquele susto, né? Mas daí não, tem um tiozinho de gravata, é pior ainda, eles devem estar esperando aqueles como empreender, enriquecer e encontrar o sentido da vida. No final do século passado era em 12 lições, depois caiu para 6, agora é em 2 lições e meia, porque o pessoal está com muita pressa de tudo, né? E aí eu começo dizendo, olha, não é nada disso, né? Eu não sou um guru que vai dizer o sentido da vida. Eu tenho enfrentado uma batalha que é responder isso pessoalmente, e eu faço isso a partir de um autor que se chama Viktor Emil Frankl, que é um médico, neurologista e psiquiatra que na Segunda Guerra Mundial esteve nos campos de concentração. Já desde a infância dele, da juventude, ele perguntava que sentido tem essa vida. Um dia na aula de História Natural, o professor ensinava que a vida pode ser reduzida ao processo de oxidação e combustão. O jovenzinho Frankl pergunta se é assim que sentido tem viver. E essa questão perseguiu Frankl durante toda a sua vida. E no campo de concentração, ele constatou que as chaves interpretativas dos mestres Freud e Adler, respectivamente, a vontade de prazer e a vontade de poder, eram insuficientes para pensar a questão humana. Naqueles porões da humanidade, em que ele vivencia o que de pior a humanidade foi capaz de produzir, ele se pergunta qual é o sentido de tudo isso. E para Viktor Frankl, essa pergunta, essa questão, ela é personalíssima e intransferível. Então, vem bem ao encontro da consciência e da espiritualidade. A gente pode delegar e transferir muitas coisas na nossa vida, mas a busca e a descoberta de sentido, de forma nenhuma, a gente pode delegar. E para Frankl, a gente encontra sentido na vida sempre pela realização de valores. E valor para Frankl não é uma coisa abstrata, como não era para Santo Tomás de Aquino. Valor é uma coisa bem concreta, que nos aperfeiçoa, que nos melhora. Quando o Jorge falava da questão da essência que se expande pela consciência, quer dizer, o valor é aquilo que agrega, que nos torna muito melhores. O que a gente faz para o mundo, Frankl chama de valores criadores ou criativos, o que a gente experimenta do mundo, os valores vivenciais ou experienciais, e como a gente se coloca diante do sofrimento inevitável, os valores atitudinais. Quando eu não consigo mudar o que está ao meu redor, está sempre nas minhas mãos mudar a mim mesmo. Cedo ou tarde, essa questão nos cutuca. Qual é o sentido da vida? Às vezes quando está tudo bem, às vezes quando a gente está diante de um sofrimento gigantesco. Cedo ou tarde, todos nós nos confrontamos com essa questão. Gustavo Balbinotti. Então, ouvindo essas falas tão lindas, né? Eu recordei de dois pensamentos, né, que me vêm à tona, e logo me veio também uma experiência vivida nesse tempo de pandemia. Um é de Jung, que diz assim: quem olha para fora dorme, quem olha para dentro desperta, tanto na consciência quanto no sentido de vida. André Sullivan escreve na Magazine New York, na revista New York, ele diz assim: essa nova pandemia da distração é o ponto fraco e específico da nossa civilização. E a ameaça não tanto para as nossas mentes, mesmo que estejam mudando sua opressão, mas a ameaça é para as nossas almas. E a essa altura, se o ruído não cessar, talvez cheguemos até a esquecer de que temos alma. É um pouco sobre isso quando nós falamos de espiritualidade. Eu tive um guru na minha vida, assim, o irmão Mariano Varona, um espanhol que viveu por muito tempo no Chile, faleceu faz 2 anos atrás, que me fez, assim, pensar que nada está definido e nada está concluído. E no meu dicionário não existem, por mais que existam essas palavras, mas eu prefiro dizer que nas minhas atitudes, nas minhas buscas,
E naquilo que nós vivemos, tudo é dinâmico. E a espiritualidade é um pouco isso. A espiritualidade é a força motivadora de cada pessoa. Eu sei que estou com 2 psicólogos aqui e eu gostaria que me entendessem bem, não os 2 psicólogos, tanto o Jorge como o Luciano, mas as pessoas que estão acompanhando. Eu diria que o contrário da palavra espiritualidade é depressão. Não é dito que quem tem depressão não tem espiritualidade. Não estou falando isso. É o contrário da palavra. Espiritualidade é um ânimo que você tem lá dentro de si, uma força que te leva a viver. É a força do sentido de vida de Viktor Frankl, de ter um sentido e acreditar, e por esse acreditar, viver a cada dia, superar. É aquela força que Jorge Trevisol contemplou quando foi para Angola em tempo de guerra, das pessoas cheirando combustível para poder viver. É aquela força que quando eu fui pós-guerra na Angola, vi pessoas sobrevivendo comendo folhas, né? E eu imaginava assim, o que faz essa pessoa viver? O que faz essa pessoa sobreviver? Esse sentido que te faz não só viver, mas sobreviver. Eu gosto de trazer presente 3 raízes 3 prefixos, né, da espiritualidade. Primeiro é ruá, que é em hebraico, que é o sopro vital. Inclusive, o dicionário americano diz assim, é o princípio animador ou vital, aquilo que dá vida ao organismo físico, em contraste com seus elementos materiais e o hálito da vida. No fundo, é o mesmo conceito, não definição. Conceito da espiritualidade bíblica. É o sopro vital e, ao mesmo tempo, na espiritualidade bíblica, nós vemos também que é o alento. Né? Nos Salmos diz, Deus é a minha força, é meu alento. É aquele que tu sentes, aquela força que te faz acreditar todos os dias. Mesmo que tu estejas cansado, deprimido, ou tenha passado por algum problema, é aquela força última que você tem para poder ter essa paixão de viver. A segunda fonte é pneuma, em grego, que é respiração. Vem ao encontro um pouco daquilo que o Trevisol falou, da consciência do momento presente, mindfulness, estarmos onde nós estamos. Então, os gregos nos ensinam que espiritualidade é o momento presente, é o tempo da nossa respiração. Aliás, depois, ao final, se tivermos tempo, eu vou cantar uma canção que fala um pouco sobre isso, dizendo, cada dia é uma eternidade. O único dia que nós temos para viver é hoje, é o agora. Diz o Gilson Maia, em 98, que eu vi no Colégio Rosário, no encontro vocacional, dizia assim, os jovens espanhóis dizem, las flores no las quieren al funeral, sino ya. Nós queremos agora. É claro que nós podemos ter esse sentido de vida que alimenta o nosso viver, mas nós temos que ter consciência de viver o momento do agora, com sentido e buscar sentido. A espiritualidade nos faz buscar sentido em tudo que nós vivemos. E por último, latim, spiritus, daí que nasce espírito e espiritualidade, que seria a vida, a dimensão mais profunda, Leonardo Boff dizia a dimensão mais profunda do ser humano, da nossa interioridade mais interior possível. Anselmo Green diz assim, que se nós olharmos assim, formos buscar em nossas camadas interiores, encontraremos uma força vital fantástica. Francisco de Assis diz, em cada ser humano tem um ser selvagem e um ser bondoso. E o poeta Rumi diz assim, se cada ser humano encontrar aquele remo dentro de si, é capaz de se impulsionar. Então, não é uma definição, mas um conceito dizer que espiritualidade é a paixão pelo qual você faz as suas coisas todos os dias, é a paixão que você tem por viver e é a força propulsora da vida. Que conversa inteligente, profunda, significativa, que vamos deixar para ler os comentários depois. Vamos nos deixar cada vez mais nos questionar por o que é se estar despertos e distraídos. Viver no passado, viver no futuro, e viver no passado com essa tendência da depressão, no futuro com essa ansiedade, e não vivemos um instante. Vamos nos deixar questionar por essas dinâmicas do espírito, do ânimos, do sentido. Jorge Trevisol, e nessa perspectiva que nós estamos vivendo hoje, dentro desse contexto, quais os desafios e perspectivas que nós encontramos em âmbito e nível de consciência? Até porque
se você tem essa dinâmica interna e esse jeito de viver, aonde você não se dá trégua e não fica sereno até não descobrir o significado de tudo que acontece, tu imagina um tempo que nem esse. Que, apesar de termos muitos fenômenos que mostram o que estamos passando nesse tempo, é muito difícil reuni-los numa integridade tal que nos dê a fisionomia de uma realidade mais profunda e verdadeira, que inclusive contribua para que nós demos o passo que precisamos dar com mais segurança e mais serenidade interior. O fato é, ao meu ver, o seguinte, ó, que é sempre assim, ó. Quando você muito fora fica, vai acontecer alguma coisa para que você volte para casa. Quando você fica muito para dentro, vai acontecer alguma coisa para que você vá para fora. Nós estávamos muito fora. Tudo era muito rápido, tudo era muito materializado, extremamente mental, e a ponto de não ter tempo para permanecer um instante em si mesmo, porque se eu permanecer um instante em mim mesmo, eu preciso voltar naturalmente para casa. E como eu não tenho tempo para voltar para casa, eu não posso parar um instante para poder ficar sempre fora e garantir que fora é o lugar que eu tenho que estar agora. E aí, exatamente, aconteceu o que aconteceu. E, ao meu ver, a vida individualmente ela tem essa dinâmica, assim, né? A gente se acostumou ultimamente a ter inclusive uma doença moderna chamada bipolaridade, mas a bipolaridade ela não é uma doença. A doença está em como eu vivo a bipolaridade. Se eu estou sempre fora e nunca venho para dentro, está faltando um dos polos. Mas se eu fico muito dentro e nunca vou para fora, está faltando algum dos polos. Então, o que acontece, ao meu ver, nesse tempo, é que da onde nós estamos, nós somos visitados. Inclusive, eu não sei, eu vou dizer com muita serenidade, eu passei o vírus. Fisicamente, não me custou muito. Aliás, eu passei a malária na Angola, é 10 vezes pior do que eu passei, assim, no corpo. Tem pessoas que passam isso no corpo muito forte, o vírus, nesse tempo. Mas para mim, ele me tocou muito mais no meu sentir, no meu sentimento. Ainda hoje, depois de 4, 5 meses, o meu tempo, a minha noite, o chegar da noite é muito diferente. Os sonhos são completamente diferentes. E aí eu vejo assim esse tempo, sabe? Uma oportunidade em que eu, me observando, eu possa descobrir coisas que eu não tinha tempo mais para fazer isso antes. E nós estamos fazendo isso coletivamente. É uma pena que isso custa muito caro, porque a gente não chegou antes. E não chegando antes, não tivemos tempo, inclusive, de fazer escolhas. Tem coisas que nesse tempo não dá para escolher. Mas isso é parte da vida. E o que houve mesmo, o que está acontecendo ainda, é um desmoronamento em todos os campos. E a grande dificuldade nesse tempo é permanecer diante dos escombros do que desmoronou. Inclusive, nesse tempo, eu gosto muito de pensar em Saulo de Tarso. Quando ele desmorona, ele fica cego por uns 3 dias, que 3, no pitagorismo, na cabala, no judaísmo, no cristianismo, é muito mais que 1, 2, 3. 3 é um bom tempo, cego. Quando você desmorona, você não vê caminhos. Mas é preciso permanecer diante dos escombros para poder se despedir do que tinha forma, para que se abram novas formas, logicamente mais elaboradas. Mas a elaboração das novas formas vai depender de como eu permaneço diante dos escombros. Diante do meu nada, diante do sem forma, na noite escura onde cabem todas as cores, debaixo da terra como a semente para que possa caber todos os modos de existir. E isso, ao meu ver, ainda nós não passamos plenamente. Ainda não temos a noção própria do que virá em seguida, mas eu alimento muito a esperança disso.
E nesse tempo, assim, ó, as pessoas me perguntam o que fazer diante desse tempo. Sabe o que eu respondo? Eu vivo um dia atrás do outro. Porque não tem outra saída. Eu daqui a 3 horas, nem isso, eu posso não estar mais existindo. Esse dia minha esposa, era umas 8 da noite, ela me disse, amanhã nós temos que fazer isso, isso, isso. E nós, em geral, vamos dormir lá pelas 11 horas. Eu disse, olha, falta mais umas 3 horas do dia de hoje, eu não quero pensar no amanhã, porque 3 horas nesse tempo é muito tempo. E eu preciso estar presente em todos os momentos. Como dizia Amit Goswami, numa hora que você está perto de morrer, você tem que estar muito treinado a estar muito presente, para que na última hora você tenha a maior sacada do mundo, pois a alma vai ter o voo do tamanho da última sacada. Acho isso maravilhoso. Então, talvez aquilo que mais eu acredito nesse tempo e o que mais ajuda também as pessoas a fazer é ficar muito presente para que um dia atrás do outro a gente possa chegar aonde estamos indo, que não se sabe quanto perto e quanto longe é, mas que existe esse lugar, com certeza. Gratidão. Professor Luciano, perspectivas e desafios a partir do seu lugar de fala. Em 2019, veio aqui na PUC do Rio Grande do Sul o psicanalista Contardo Caligares falar no Fronteiras do Pensamento. O tema daquele ano era Sentidos da Vida. E o Contardo Caligares diz que a gente vive numa sociedade desatenta. As pessoas não estão prestando atenção nas coisas que elas estão vivenciando. Uma das coisas que eu reputo mais tristes da gente escutar de alguém é quando a pessoa diz eu era feliz e não sabia. Eu fico amofinado quando eu escuto isso. Porque a pessoa não está feliz e quando ela não estava prestando atenção. Eu sou filho de um velho antissaudosista. Eu acho que eu não conheci ninguém mais antissaudosista do que meu pai. Meu pai tinha um armazém, que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, um mercadinho de esquina no Jardim Botânico, aqui em Porto Alegre. Eu sou o 6º filho, então eu vim lá no final do segundo tempo, 6 de 7. Isso na cidade era uma coisa notável já naquele tempo. E eu ficava ali na volta, ouvindo as conversas do meu pai com os clientes, que a gente chamava de fregueses naquele tempo. E, de repente, um senhor mais velho que o meu pai diz para o meu pai, Armando, o nosso tempo é que era bom, né? E o meu pai deveria ter respondido sim. Na sequência, eles falariam de futebol, de política e de economia, eles seriam donos do mundo em 3 minutos. E o meu pai estraga tudo, estraga o script, dizendo, velho, me diz uma coisa que era boa no nosso tempo. E o velho leva um susto. Ele não estava preparado para responder isso. Era só para o meu pai dizer que era assim e eles falariam de outra coisa. E aí ele foi pensar e a única coisa que lhe ocorreu era o ar puro. E meu pai disse, velho, o ar puro. E além disso, nós temos uma tendência de idealizar o passado exatamente como a irmã Zenilde disse. Excesso de passado, a gente tem tendência depressiva, excesso de futuro, a gente tem uma tendência à ansiedade e a gente esquece de viver o momento presente. E a gente só se dá conta de coisas interessantes que a gente vive quando a gente perde essas coisas. Lá no campo de concentração, os prisioneiros chegavam às lágrimas, lembrando coisas muito simplórias do cotidiano, como caminhar nas ruas de Viena, entrar e sair de uma loja, andar de bonde, sentar-se no sofá de sua sala e abrir a porta caso alguém batesse. Sonhavam com lençóis limpos, banheira de água quente. Quer dizer, essas lembranças faziam as pessoas chegarem às lágrimas. Eu, quando estou para me queixar de alguma porcariazinha que está me acontecendo, eu volto um pouco no tempo. Dia 28 de janeiro de 2017, o meu objetivo naquele dia era mexer as pernas. Não funcionou muito. No dia seguinte, 29 de janeiro, eu já estava extremamente arrojado, eu já queria sentar. E o pessoal queria que eu sentasse também. Também não deu certo.
Nesses 2 dias, o pessoal entrava no quarto, no hospital, e dizia: seu Luciano, vamos tomar um banho. Eu digo: que mané banho, minha filha, eu não consigo me mexer. Não tem problema, né? Vira o gordo de lado, passa uma água com sabão, depois uma água sem sabão, depois uma toalhinha. Janeiro aqui em Porto Alegre, hoje a gente está aqui nesse momento com 8, 9 graus. Em janeiro a gente chega a 40, então é uma coisa bem interessante aqui, né? Então, 3 dias depois eu estava tomando banho sentado. Vocês não têm ideia como é bom tomar banho sentado. Então, muitas vezes, a gente não se dá conta que a gente tem água e energia em casa, a não ser no dia que falta. Nós não estamos atentos às questões que a gente vive. E eu concordo muito com o contar do Caligares. Nós vivemos numa sociedade desatenta. Aquilo que o Jorge falou, né? Lá na última hora o sujeito tem que estar ligado no que vai acontecer. Essa é a última tacada. Pessoas que trabalham com cuidados paliativos. A pessoa está lá no fim da vida, não tem tratamento, mas ela é cuidada para ter uma qualidade de vida decente no finalzinho. Os relatos desses profissionais, muitos relatam remorsos. Os remorsos são sempre da ordem dos afetos, da ordem das experiências não vividas, da ordem das relações vividas pela metade. Não existe remorso por não ter adquirido determinado bem, uma casa maior, um carro mais potente, ou não ter conseguido mais dinheiro. Os remorsos são sempre da ordem das vivências, das experiências e dos afetos. Aliás, isso é fantástico no ser humano, né? É o único animal que sabe que vai morrer e vive como se não fosse morrer nunca. Um jornalista aqui de Porto Alegre me perguntou, em maio do ano passado, nós sairemos melhores da pandemia? Eu disse para ele: olha, a gente tem uma oportunidade ímpar de mudança, mas cada um vai aproveitar de um jeito. Freud tinha a ideia de que se todos nós fôssemos submetidos aos nossos instintos, se todos nós, por exemplo, passássemos fome, todos seríamos iguais. Frankl diz: no campo de concentração a gente viu exatamente o contrário. A gente viu a emergência daquilo que há de melhor no ser humano, de mais elevado, sublime, sofisticado, bonito, e a emergência daquilo que há de mais feio, de mais abjeto e asqueroso no ser humano. A gente viu a emergência do porco e do santo. E nessa pandemia a gente assistiu também a isso. A emergência da solidariedade, da preocupação com o outro, mas a emergência do oportunismo, do golpe, enfim, de oportunidades de levar vantagem sobre as outras pessoas. E assim é a nossa vida. Assim era no campo de concentração, assim é na pandemia, assim é no nosso dia a dia. Nós podemos escolher se nós seremos porcos ou santos. Eu descobri nos últimos tempos uma autora chamada Edith Eva Eger. Ela escreveu um livro que o original é A Escolha, e a versão brasileira sempre é mais, digamos assim, complicada, A Bailarina de Auschwitz. E ela diz que, diante de todas as situações da vida, nós podemos reagir ou responder. E nisso ela acompanha muito, muito, muito a Frankl. Ela também esteve nos campos de concentração. A gente pode reagir ao que nos acontece, ou a gente pode responder às questões que a vida nos coloca. Isso é muito, muito, muito Viktor Frankl. E o livro é A Escolha, Choice, em inglês, e ela faz um acróstico: compaixão, humor, otimismo, curiosidade e expressão. Ela foi uma pessoa que durante muito tempo negou o seu passado, negou o seu sofrimento, e quando ela conseguiu exprimir isso, ela se libertou. E aqui seguimos, então, com essa conversa bonita, inteligente, profunda, né? E trazendo essa nossa questão da completude, incompletude,
e de nos extasiarmos com o simples do dia a dia, né? Se nós, às vezes é muito simples traduzir todo esse conteúdo tão profundo no contemplar a flor que desabrocha, de ouvir o inaudível, e tanto interno a nós, mas também externo a nós, e a natureza é tão sábia de nos mostrar a todo momento como são os ciclos da vida, né? Gustavo Balbinotti, perspectivas e desafios na nossa espiritualidade hoje. Pois então, depois de duas falas tão contundentes assim, eu estava pensando um pouco, o Trevisol, falando, passou pela Covid, também para Angola, o Luciano tem momentos também que talvez conte aqui ou não, mas de fronteiras assim existenciais. Eu recordo um dia, tem várias recordações, né? Enquanto a espiritualidade dando a força para poder viver. E a minha esposa, quando chegamos em casa, depois da encomendação, da celebração de nossa filha menor, ela chegou no elevador, ela jamais disse assim, mas por que isso aconteceu com a gente? Nós só buscávamos um sentido de que fosse o melhor para ela, para a Valentina. E ela chega no elevador, ela diz assim, não há dor maior do que perder um filho. É a única coisa que ela disse e expressou. E de fato é um tempo que nós vivemos de tantas perdas, de mães que perdem filhos, de filhos que perdem pais, manos. A minha esposa está saindo da Covid agora, assim. Mas eu confesso que semana passada, quando ia dormir, eu não conseguia dormir, porque ela não estava se recuperando bem. Então você imagina, por mais que tenha que pensar positivo, passam essas questões de limiar da vida. São Francisco dizia, quando perguntaram para ele, fale sobre a morte, ele disse assim, eu não vou falar de morte. Deixemos essa emoção, essa tacada final, Jorge, esse saque final, não sei como é que é, para quando ele vier. A sacada para quando vier. Agora vamos viver. Gostei muito desse exemplo do Trevisol, das 3 horas que faltavam no dia. E quando Inês disse, vamos planejar o dia seguinte, eu sou de planejar, às vezes de pensar o dia, mas faz alguns tempos para cá, não, antes da pandemia, que eu tento viver dia por dia. Hoje, antes disso, todos nós estávamos cheios de compromissos. Zenildo, você entrou um minuto antes da live. Você estava numa outra live. Eu estava numa novena pedindo a saúde de uma esposa de um colega nosso, seminarista. Antes disso, estava na coordenação de um curso. Mas eu fiz para mim um propósito de viver a cada momento aquilo que estou vivendo com intensidade. Aprendi muito isso da Daniela, minha esposa. Às vezes, voltando daquelas palestras do interior, ganhava um vinho, eu não sei, um champanhe, algo assim. E eu fui acostumado, assim, como sou filho da Serra Gaúcha, a aguardar, né? Vamos deixar para um dia vamos abrir esse vinho especial para um outro dia. E eu chegava em casa e dizia assim, não, vamos abrir agora. Vamos celebrar. Tem um texto que vocês buscam na internet, assim, no Google, por 1/10 hora. Esse é um texto em espanhol. Ou a hora é agora, ou esta é a hora. Tem várias. Mas que fala do encontro de lideranças da ONU com um indígena norte-americano, que ele diz assim, ó, vocês dizem que chegou a 1/10 hora, 11ª hora. E eu digo não, essa é a hora. Essa é a hora. Tem um rio grande com uma correnteza que parece destroçar as pessoas. E você é convidado a se lançar nessa correnteza. E eu te convido, tem muita gente que não vai ter coragem. E é aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Não vai ter coragem de encarar a alma, de encontrar o sentido de solidariedade, de olhar para fora e ver que a outra pessoa que está morrendo, às vezes de fome, é teu irmão e tua irmã. E esse é o sentido do cristão, não é a cruz, que eu tenho vários aqui. A cruz simboliza, Cristo deu a vida por nós, mas o sentido cristão é a fraternidade. Então, muitos vão ficar à margem.
Não vamos fazer a experiência que o Luciano disse, a entrevista, vamos sair melhores? Depende de cada um. E ele diz, eu te convido a te lançar nessa correnteza. E te convido a erguer a cabeça. Erguer a cabeça. Porque a correnteza é forte. E eu te convido a formar comunidade. Qual é a tua comunidade? Não é uma comunidade intimista, mas quem é a tua comunidade? Então aí tem alguns dizeres, até da nossa espiritualidade cristã, mas de outras espiritualidades também, de formar comunidade. E ele continua dizendo assim, já não é mais tempo de luta. É uma palavra que eu utilizei bastante. E eu acho que nós temos que lutar pelos direitos das crianças, pelos menores, tantos direitos que são, assim, esquecidos. Mas é tempo de agradecer e celebrar. Então, eu diria que a espiritualidade hoje pode nos movimentar para duas questões. Uma, encontrar sentido em tudo. Encontrar sentido em tudo. Se você chega a descer ao inferno, como um dia eu liguei para esse meu amigo Jorge, eu disse, hoje eu desci ao inferno, e ele ficou me ouvindo e me escutou, como diz o Salmo 139, lá Deus está. Alguém vai te ouvir. Você pode fazer uma experiência de Deus também no inferno. Que o inferno, na verdade, na língua grega e hebraica, é a desconexão, é quando se arranca um do outro, assim, você está dividido. Deus está lá. Então, é encontrar sentido em tudo. Tudo tem um sentido. Tá? E aí vem as surpresas da vida, vem as oportunidades que você pode ver, vem a maneira diferente que você pode olhar para as pessoas também. E o segundo é gratidão. Se nós estamos aqui nessa live, já é um motivo de agradecer. Se você está escutando, assistindo, já é um motivo. Se você consegue ouvir, ver, enxergar, respirar, já é um motivo de gratidão. Se você tem alguém nesse momento que está lhe cuidando, é um motivo de gratidão. E me permita, irmã Zenilde, um pequeno texto do livro dos Abraços, de Eduardo Galeano. Diego não conhecia o mar. É como a experiência que nós estamos fazendo que não conhecíamos. Que talvez, como o Trevisol disse, nós poderíamos ter nos adiantado. O pai, Santiago Kovaklov, levou-o para o sul. Quer dizer, para que direção nós precisamos viajar? Nem sempre é para o norte, nem sempre perdemos o norte. Às vezes perdemos o sul, o leste, o oeste, não sei quem está ao nosso lado. Ele e o mar, a realidade, a experiência. La Rosa Bom Dia diz que experiência é o que transforma, de verdade. Ele e o mar estava lá, do outro lado das dunas, esperando. Quando o menino e o pai alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, a experiência, o mar, estava aí na frente dos seus olhos. É o que nós estamos vivendo. E foi tanta imensidão, e tanto fulgor do mar, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, olhou para o pai e disse, pai, me ensina a olhar. Luciano, me ensina a olhar. Trevisol, me ensina a olhar. Irmã Zenilde, me ensina a olhar. Daniela, Sofia, Valentina, me ensinem a olhar. Amém. Jorge, nesse universo, nesse caminho que nós estamos, quais perspectivas, quais saídas, o que podemos fazer, né? É que a vida tem certas coisas reservadas só pra depois. Quando a gente se encontrar com outras que também conhecerão amor, e não há sentimento escondido que não venha provar seu valor. Uns confundem e outros consolam. Eles vêm pra dizer quem eu sou, o que eu penso a respeito da vida,
é que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar. O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar, pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. Muito obrigado, Luciano. Então, essa música eu fiz no ano 2000, cara, 20 anos atrás, parece que ela foi feita para agora, assim, né? É que nada... É na nossa mente que as coisas têm tempo, porque o tempo não existe. E olha só, sinceramente, a perspectiva em relação ao que vem dessa experiência de agora, ela ainda imensurável. Eu sei que daqui nós vamos sair muito diferentes. A gente já se nota diferente. Eu estou diferente. Porque quando você chega perto da possibilidade de morrer, você solta tudo para poder sobreviver. E se tiver que partir para ficar o mais leve possível, então a gente joga tudo. Consciente ou inconscientemente, a gente já se despiu de um monte de coisa nesse tempo. Até as pessoas mais distraídas dessa época. Porque tem uma sintonia geral, mesmo que inconsciente, de que é um período de morte e renascimento. Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, ó, nunca estaremos só como nunca estivemos. Nunca vai nos faltar nada como nunca nos faltou. Nos faltaram coisas materiais, assim, isso é uma questão nossa desse mundo. Agora, nunca nos falta nada se nós observarmos os caminhos que fizemos na nossa estrada. Às vezes a gente olha para trás o que a gente passou, agora a gente tem a noção que sofreu muito, porque lá na hora, na época, principalmente na infância, a gente deu um jeito. E aí, daqui para frente, vai ser a mesma coisa. E eu imagino assim, ó, o tamanho da dor, quando tomado com consciência, ele abre para um tamanho de amor. Até porque amor e dor, eu sempre acho que vai muito junto. Nada é sem dor daquilo que virá em termos de amor. Eu não estou falando de sofrimento, não. O processo iniciático, ele exige um preço consciencial. E aí, em relação ao futuro, não se sabe bem o que será, mas se eu posso fazer um convite assim, não, eu faria para toda a humanidade um convite assim, tipo, ó, vamos ficar onde estamos, passo por passo, que é isso que vai nos constituir fortes para aquilo que encontraremos, passo por passo. Então, porque senão a gente faz o seguinte, a gente se organiza para pular a ponte, mas na verdade a ponte tem que ser trilhada, ela tem que ser vivida. Eu não posso estar aqui e sem demora estar do lado de lá. Não, eu tenho que passar por isso. E até, inclusive, as velhas pontes, elas caíram. Essas pontes a gente não vai mais passar. São novas pontes que nós teremos. Mas ela se constrói a partir de dentro. Então, de novo, assim, ó, treinar muito, ficar muito presente, dia após dia. Porque... se isso está nos acontecendo, não é por acaso. Se isso tudo nós estamos vivendo, é sinônimo de algo que virá, embora nós retornaremos muitas vezes, eu acredito, para esse tempo emblemático que nós estamos vivendo, porque ele vai servir como arquétipo para nós, inclusive, solucionarmos coisas que virão depois, porque nós nos tornaremos bem mais fortes e muito mais, eu diria assim, consistentes internamente, inclusive para gerações que virão, porque sempre foi assim.
nos momentos mais críticos da humanidade, os momentos mais críticos da humanidade foram os que geraram a nova humanidade que dali seguiu. E nesse momento muito duro da humanidade, principalmente da humanidade que ainda carece de uma certa consciência de tudo isso, e nem por maldade nem nada, por uma questão de sobrevivência. Tem umas pessoas que elas passam o dia inteiro para tentar sobreviver e não sobra o tempo para dar o sentido à existência. Mas nós podemos ajudar, inclusive, essas pessoas naquilo que elas precisam, até materialmente, para que elas possam passar esse tempo. Nós precisamos, nesse tempo, ajudar todas as pessoas no lugar onde elas estão. Umas estão com carências na matéria, outras estão com carência emocional, outras têm carência espiritual. Nós precisamos nos sentir muito unidos, porque só assim nós atravessaremos esse abismo que há entre um velho mundo e esse novo mundo que virá. E para isso nós precisamos ficar muito ligados, muito conscientemente ligados com o infinito, porque nada na Terra aconteça antes que o céu tenha a intenção. Nada nesse mundo se torna antes que não houver um piscar do infinito em relação ao da onde nós estamos. Professor Luciano. Eu tinha separado a canção Certas Coisas para Dizer, e eu ia recitar um pedacinho, porque se eu começasse a cantar aqui, as pessoas fugiriam todas da live. O que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com as pessoas e qual foi o meu jeito de amar. O que é que eu deixei para as pessoas e qual foi o meu jeito de amar. O que eu deixei para as pessoas que no mundo vão continuar, para que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. O sujeito que compôs isso, irmã, ele devia estar muito inspirado nesse momento. Muitas vezes, quando eu ia para a aula de Frankl, para falar sobre Frankl e o sentido da vida para os meus alunos, eu postava em rede social esse trecho. E um outro trecho que muitas vezes eu postei. E eu sei, viver é bem isso. Amar com o meu jeito, levar no meu peito a missão que eu ganhei. Jamais fugiria. O título dessa canção é Deus, Amor Infinito. Eu tinha separado já isso para dizer, e foi exatamente nesse momento que o Jorge fala da relação do infinito com o que acontece nesse momento. Nós, nesse tempo de isolamento social, a gente se queixa muito da falta daquilo que a gente se queixava quando a vida estava, entre aspas, normal, né? A gente parece aquele personagem grego Sísifo que pega a pedra e rola a pedra até o cimo da montanha. Frankl falava, ele morreu no final do século XX, 1997. O ser humano contemporâneo vive a embriaguez do trabalho e do lazer, sempre correndo, né? E aí, domingo à tardinha, eu falo sempre a partir de Porto Alegre, né? Quando o Rio Guaíba engole o sol, a criatura sente aquela sensação gigantesca de vazio. E esse vazio interior, que Frankl diagnosticava como um dos grandes males do século XX, ele se intensificou e se aprofundou no século XXI. De 97 para cá, nós voamos tecnologicamente. Mas humanamente nós andamos a passos de formiga e sem vontade. Isso já é Lulu Santos em Assim Caminha a Humanidade. Em 96, eu disse para as meninas que trabalhavam comigo no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, gurias, eu nunca vou ter computador. Nunca. Neu, nenum, CAK, nunca. Não me incomodem. Vocês entenderam ou querem que eu desenhe? Elas me olharam com ternura, aquela ternura para a qual a gente olha para a imbecilidade
não disseram nada. 1 ou 2 anos depois, quando veio uma secretária nova, ela me perguntou como funcionava um sistema e eu fui explicar. E aí uma veterana cutuca a outra e diz, olha ali, eu nunca vou ter computador. Então, a gente não tinha ideia da transformação tecnológica pela qual a gente passaria. E hoje a gente não só tem computador, como ele nos acompanha 24 horas por dia, quase sempre no nosso bolso ou na palma da nossa mão, e carregando ao nosso lado quando a gente está dormindo. A gente voou tecnologicamente, mas nós avançamos muito pouco humanamente. Falta ainda para o nosso tempo consciência, espiritualidade. E com consciência e espiritualidade, a gente vai responder a essa tarefa que todos nós temos na vida. Qual é a nossa missão? Jamais fugiria, Giorgio. Gustavo, depois dessa canção, depois vai sair uma canção também, Gustavo, por aí? Como disse o professor Luciano, já estava pensando. Que bom, as canções também traduzem a linguagem da alma. É tão linda essa canção do Trevisol. Eu lembro da primeira vez que compartilhou em Cidreira, caminhando nas areias, e um pouco me falava da experiência de São João da Cruz. Daí nasce também o que a vida vai perguntar um dia para a gente, se a gente amou de verdade. E é fantástico, assim, cada vez que eu encontro também o professor Luciano de Jesus, quando estamos numa dupla aí trabalhando, você me pede para cantar essa canção, certas coisas. E é muito, muito lindo, virou um hino, assim, de sentido de vida, de busca, e até as outras 2 estrofes são fantásticas, assim, para poder meditar na vida. Estava pensando, assim, porque a gente prepara algo, mas depois vem outras intencionalidades pela fala dos colegas. O Papa Francisco tem uma frase muito interessante, talvez eu não diga ela tão literal assim, mas que diz assim, olhar o passado com gratidão, o presente com paixão, viver o passado com gratidão, ou viver o presente com paixão, e olhar o futuro com esperança, esperançar. Acho que essa palavra esperançar, ela se traduz nas pessoas que vivem com intensidade o presente, com serenidade também, porque a intensidade não é viver assim, ligado em 220, como a gente diz, mas é poder viver o dia a dia na sua simplicidade. Aqui está um dos professores, o Jorge foi da banca do mestrado, quando apresentei a dissertação, mas teve um antes disso, não só o mestrado todo, após, mas teve uma semana de oração do meu pai e da minha mãe, que estão na live agora, por isso queria dar um beijo para a dona Diva e o seu Reni. E aí, depois de apresentar aquela coisa, o retorno dos professores, fui bem. Aí eu liguei para casa, para a fábrica do meu pai, e disse, pai, e aí me chama meu pai, né? O pai não estava no celular, interior, aquela coisa, chama, será que aconteceu alguma coisa? Liga no tempo do trabalho, meu pai ainda trabalha no almoxarifado da empresa familiar de implementos agrícolas. E eu disse, pai, passei. Aquela expressão de dizer, foi tudo bem. E ele começou, meu Deus, ainda bem, porque rezamos tanto, meu filho, né? O jeito dele para você ir bem na sua apresentação. E aí ele me desconcertou com uma pergunta. O que te falta ainda? Vê que vem bem ao encontro da nossa conversa. Às vezes nos falta deixar alguma coisa mais do que buscar alguma coisa. Talvez o tempo de hoje também nos faça perguntar o que eu preciso deixar. Essa foi a pergunta que os irmãos maristas fizeram no 22º capítulo geral na Colômbia. O que nós precisamos deixar antes de buscar, de criar metas ou de ver algumas perspectivas? O que nós precisamos deixar? E ele disse, o que te falta ainda? Como possível acadêmico, eu poderia dizer, me falta o doutorado? Não, mas eu não pensava nisso. Eu disse, pai, me falta cursar a 4ª classe. E ele disse, que 4ª classe é essa? Aquela pelo qual o senhor chegou a estudar. Porque meu pai estudou até a 4ª classe. Diz, mas meu filho, se você já passou faz tempo. Pois é, meu querido pai.
quando eu tiver a sabedoria que o Senhor tem, eu posso dizer que estarei formado. Então, é um pouco isso da vida que nos pede também, buscar essa conexão com a alma. Eu acho que tem alguns exercícios também de meditação que nós podemos fazer. Confiar, esperançar. Porque quando eu olho para alguma pessoa que me inspira a viver e acreditar, eu olho para essas pessoas mais simples, que não chegaram ao mestrado, doutorado. E ele me disse, sabe qual foi a resposta, irmã Zenilde, Luciano e Jorge Trevisol? E, meu filho, não te preocupa, a vida vai te ensinar. Por isso me permitam cantar só uma estrofe, né, de uma canção que Valentina inspirou e que é um pouco daquilo que meu pai já tinha pré-anunciado. E não só disso, né, mas que a vida nos ensina. A vida vai nos ensinar, a vida nos ensina. Agora, cabe estarmos abertos, né, a aprender e deixar aprender. Como diz Teilhard de Chardin, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Ah, quantas vidas e lembranças, quantas cores e esperanças, o amor se fez assim. A nossa vida é uma surpresa, é um mistério, tão beleza, coração se fez assim. Ah, cada dia é uma eternidade nas mandalas da amizade, o sol nasce e faz nascer. A mesma dor, quando ela chega quase sempre, de surpresa deixa marcas para o além. Minha fé de viver, creio em Deus, creio em você. Minha fé de viver, creio em Deus, creio em você. Valentina, né, que foi tão forte esse momento, né, Gustavo, e nós conseguimos vivenciar parte com você, e nesse mesmo momento, e você subiu ao palco do Bote-Fé em Porto Alegre, cantou, e ela esteve lá também junto, presente conosco, né, gratidão. Me emocionei. Foi a força 7 dias depois, eu falei com minha esposa, mas eu disse, eu não tive dúvidas, né? E naquela entrada da imagem de Maria, que cantei Prece Universal, de Trevisol também, eu senti a presença, ela estava ali. Né? Então, no fundo, nós temos anjos também que nos animam, né? É aquela expressão que a gente reza no Creio, a comunhão dos santos, né? Uma experiência pura de gratidão. De dor, sim, mas de gratidão. E gratidão a vocês, irmãos Zenilde, e todo aquele povo, né? Aquelas pessoas que sabiam, que estavam orando, tinha muita gente que rezou por nós, e que nos fez levantar a cabeça e seguir, e acreditar. E subir ao palco e cantar. E agradecer. Obrigado, irmã. E que instante, né, que eu acho que Deus se utiliza dessas situações para nos ajudou a todos nós fazermos uma experiência profunda de transcendência, né? Nós vamos nos preparando já para o final da nossa live, mas aqui podemos estender nessas considerações finais. Enquanto isso, nós vamos cumprimentando aqui a Angélica Aquino, a Marisol, a Maria Filomena, Marco Aurélio, Maria Dolores, a Rádio Nova FM aqui da Unifateia, o Valmir Pires, a Tatiana Alves, lá de Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul, a Alviana, boa noite, grande prazer em estar assistindo essa live com um tema importantíssimo para nós neste momento. Grata. Adriana Arcerito, lá de Uruguaiana, diretora do Instituto Laura Vicunha, a nossa pró-reitora acadêmica aqui da Unifateia, a professora Luciane Alvarelli, o Marcelo Taboni, Três Lagoas, Rosana Montemor, professora aqui também, Jorge Trevisol.
Quanta sabedoria, quanta alegria por essa oportunidade de ouvi-lo. Helena, cumprimenta a todos. Helena Brasil. Três Lagoas também, a Ritinha. Thaís, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Padre Maurício, São Lourenço, Três Lagoas. Evandro Luiz Fialho, diretor aqui da Inova FM. Boa noite a todos, na sintonia e em conexão. Jefferson, Rogéria Fonseca, sempre nos acompanha aqui. Sérgio, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Catequese, a Ritinha, de Três Lagoas. A irmã Flaviana, de Três Lagoas. Gosto muito das canções do Jorge Trevisol. A música História da Vida, então. Canta para nós. Rosana Montemor, quantos ensinamentos, parabéns aos debatedores, quanta sabedoria. A Fátima, Irmã Nilza, Maria Rodrigues, Miguel Júnior, em tempos tão difíceis, em que muitas vezes estamos cansados de tantas notícias ruins, cuidar da espiritualidade é fundamental. O nosso coordenador aqui da comunicação. Maravilhosa reflexão, a Nilza Maria, Ana Lia, a irmã Ana Lia, cumprimenta a todos, e ela continua momento presente, momento maravilhoso. Antônia da Consolação, bate palmas, a Rosana Almada, cumprimenta. A Thaís, tudo muito no piloto automático. Ana Lia, enfim, aqui a gente continua. Valdineia, fantástico. Ana Lia, Luciana Alvarelli. Sim, vamos celebrar a vida hoje e agora. Adriele, Anderson, Luciane, Ana Beatriz, Angélica de Caxias do Sul. Canta para nós, Gustavo. Já cantou, né? A Morgana, gratidão por tão significativa e emotiva live. Saudades, professor Gustavo, professor Jorge, dos quais tive a graça de ter uma cadeira na pós em espiritualidade. A Daiane, lá de Porto Alegre, essa música sempre me emociona, cheia de sentido. Enfim, linda e profunda essa música, canção. E aqui são muitas as considerações. Vamos então para as nossas considerações finais. E aqui, se alguém tiver perguntas, considerações que gostariam de perguntar, por gentileza, deixe aqui no registro que a gente traz para a nossa conversa. Jorge, quando a gente vai para essas considerações finais, com tanta coisa, com certeza, que você tem aí para nos dizer, o que podemos dizer neste instante? Olha só uma coisa. A experiência que nós estamos fazendo, nós só estamos fazendo porque nós estamos aqui. Nessa época, com todas essas questões desse tempo, o fato que eu esteja aqui, nesse tempo da humanidade, tem a ver com uma síntese de todas as humanidades que vieram antes. É uma oportunidade que eu posso fazer. E, ao mesmo tempo, eu sou a mesma humanidade que vai filtrar essa experiência de forma que nós caminhemos para uma outra humanidade. Dito de uma forma mais simples, assim, ó, se eu estou aqui nesse tempo, tudo que está acontecendo tem a ver comigo. E se eu estou aqui para sair disso, também é comigo. Então, eu não posso esperar de ninguém. E eu sou o primeiro. Dentro do meu âmbito, dentro da minha história de vida, como alguém falou há pouco, assim, porque, de uma certa forma, eu preciso disso. Pessoalmente, eu preciso desse tempo. Eu precisei disso. A que cargas d'água, eu não sei. Mas se eu estou aqui, eu preciso disso. Os outros também vão precisar de mim. Então, se eu permanecer presente com esse modo de olhar, eu também irei experimentar o significado de, nesse instante, aqui estar. O sentido, né, Luciano? E a espiritualidade
me convida exatamente a ter essa unidade com tudo e com todos. A espiritualidade pode ser Com tudo e com todos. E então, dentro de cada um de nós, a experiência repercute em cada um e cada um vai ter que dar a sua resposta a si mesmo. Mas isso depois vai reverberar com todos os outros que primeiro estão perto de nós, que depois também fazem cadeia de unidade com todos os outros seres humanos, assim também com todos os animais, os vegetais, todos os níveis diferentes de existência. Esse instante, ele pode estar unido em profunda consciência, apesar de toda a inconsciência que ainda existe por trás de tudo aquilo que estamos passando. E eu sou muito grato, assim, por esse instante que a gente teve, que a gente está tendo ainda, mas que, de certo modo, já está ficando no nosso profundo, porque se nós estamos aqui com esses 3 temas fundamentais, é porque também nós precisamos um do outro, o tema de um e o tema do outro, para que eu possa seguir. Então, sou muito grato mesmo, e a melhor forma de ir para frente é seguir consciente, dentro do possível. Gratidão. Professor Luciano. O filósofo Martin Heidegger, há 92 anos, escreveu que nunca nenhuma outra época teve tantas e tão variadas noções e informações sobre o ser humano como a nossa. Nunca nós soubemos menos o que é o ser humano como hoje. 92 anos depois, essa frase de Heidegger é de uma contundência maior ainda. Nós temos muitas informações e noções sobre o ser humano na palma da nossa mão, literalmente. Nunca nós soubemos menos o que é o ser humano do que hoje. Talvez menos do que no tempo de Heidegger. Nunca, em nenhuma época, as pessoas quiseram ser tão felizes como hoje. Nunca, em nenhuma época, nós vimos tanta infelicidade como hoje. As pessoas perseguem a felicidade. Frankl dizia para os alunos dele, se vocês a perseguirem, a transformarem num alvo, e ele fala da felicidade, do sucesso e do prazer, vocês vão errar muito. Façam o que a consciência de vocês manda que façam da melhor maneira possível. E a felicidade, o sucesso, o prazer vai persegui-los exatamente porque vocês esqueceram de pensar nele. E ele diz, caro leitor, se o livro a seguir traz uma lição tirada de Auschwitz, o parágrafo acima traz uma lição tirada de um best-seller involuntário. O livro que ele quis publicar anonimamente, esse foi o que fez mais sucesso. A felicidade precisa ser um efeito colateral ou concomitante de uma situação vivida com intensidade de sentido. O resultado da dedicação a uma causa maior que a pessoa ou a outro ser. Frankl dizia que a gente precisa inverter a pergunta. Não perguntar o que nós esperamos da vida, mas o que a vida espera de nós. Arregaçar as mangas e responder a isso. A palavra-chave para Frankl não é autorrealização, é autotranscendência. É a capacidade de dirigir a vontade de sentido para fora de si. Realizar um valor criador ou criativo, e esse valor vai dar sentido para a nossa vida. Com Edith Eva Eger, não reagir ao que acontece na nossa vida, mas responder. Responder com consciência. Eu acho que essa é uma chave muito interessante de espiritualidade. Muito obrigado, irmã Zenilde, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado ao professor William por todo o suporte, e muito obrigado aos meus queridos amigos e irmãos, Gustavo Balbinotti e Giorgio Trevisol. É sempre uma alegria enorme estar com vocês. Muito obrigado. Gratidão, professor Luciano. Gustavo. Bem, não poderia me esquecer de agradecer ao universo e a Deus por esse momento. Irmã Zenilde, quando você me enviou a mensagem, que era a live lá para maio, e me perguntou alguém que podia trabalhar na questão da espiritualidade, eu estava viajando, dirigindo, eu parei num posto para ver sua mensagem,
E logo me veio a inspiração de convidar esses dois amados do coração. Não imaginei nem que talvez pudesse dar certo, não sei, mas foi uma primeira intuição, como disse o Jorge, são aquelas intuições que vêm e dizem, olha, quem sabe possamos alargar o tema e convidar alguém para falar de sentido de vida, alguém para falar de espiritualidade e consciência, como o Trevisol e como o Luciano. Então, de coração, nesse momento, nesse dia que é único para viver, e nesse instante que é único que nós temos, nesse momento de respiração que é a espiritualidade, eu queria agradecer imensamente, Luciano Marques de Jesus. Tu sabes o quanto lhe estimo e por o teu jeito de cativar, tu tens um carisma que é próprio e que nos traz presente esse despertar do sentido, nos dar conta do sentido de vida. Muito obrigado. E Jorge Trevisol, o senhor sabe o quanto te quero bem e quanto nós te admiramos por todas as tuas palavras e o coração e a espiritualidade pela qual tu vives. Por isso, foi a primeira pessoa, você, irmão Davis, Alexandre Fischer, Marissa, foram as duas pessoas que eu pensei no momento em ligar. Naquele tempo eu ainda não tinha o telefone do Luciano, senão seria junto também. Naquele momento de fronteira para dizer aquilo que eu disse ou quando nós conversamos. E o Jorge sabe disso, que em alguns momentos, quando mal tínhamos telefone, às vezes pensava no Jorge, ligava para ele, ou ele pensava, ligava para mim, era porque alguma coisa estava em conexão, em algo que nós precisávamos nos ouvir. Um dia o Trevisol ligou para o meu celular, quando pensou que ligou para o telefone do seminário lá de Quixadá. Mas ele disse, mas como? Eu liguei para o telefone residencial, comercial, e eu estava no hospital. Então, essa conexão bonita que Deus nos inspira também. Eu trago 2 pensamentos na espiritualidade, aliás 3. Primeiro, gosto muito, por mais que às vezes não pratique totalmente assim, mas daquilo que Santo Inácio de Loyola nos diz. Precisamos exercitar também a espiritualidade. A espiritualidade não é um exercício parado, a espiritualidade é o todo. Mas de vez em quando nós precisamos também cultivar a espiritualidade. Então, alguns exercícios como meditação, oração, consciência de si, observar as coisas e sentir o que Deus me diz, ou olhar além daquilo que os meus olhos olham, olhar com o coração, como diz o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Segundo, é um provérbio oriental que diz assim, o melhor presente que nós podemos dar para a humanidade é a nossa transformação. Falamos bastante de transformação. É um tempo possível que eu possa me deixar transformar. O melhor presente que podemos dar para a humanidade é a nossa transformação. E o terceiro pensamento é de Peter Drunkheim, diz o melhor de Peter Drunkheim, que ele traz presente uma ópera de Giuseppe, o italiano Giuseppe Verdi, que ninguém conhecia. Mas lá pelas tantas ele apresenta essa ópera, e na história dessa ópera maravilhosa que Peter assiste na Austrália, em Viena, ele vê que na história esse Giuseppe Verdi compõe essa ópera com mais de 80 anos. E aí perguntaram para Giuseppe Verdi, Giuseppe, mas como é que você aceitou compor uma ópera assim aos 80 e poucos anos? E ele diz, claro que a palavra não é a melhor, mas literalmente diz assim, por muito tempo eu persegui a perfeição, e ela sempre fugia de mim. E quando me pediram aos 80 e poucos anos, eu não podia negar de tentar mais uma vez. Como diz Raul Seixas, tente outra vez. Sempre há uma oportunidade, não há idade, não há limitação, não há definição e nem conclusão. A espiritualidade nos torna criativos, a espiritualidade nos torna vivos e apaixonados, onde nós estamos, no dia que nós estamos vivendo. Mesmo que tenhamos muitos desafios, ela nos torna vivos, atuantes e tem uma força de poder acreditar e esperançar. Mais uma vez, irmã Zenilde, Luciano, Jorge Trevisol e a todos os nossos amigos que estão acompanhando, muito, muito obrigado. Gratidão, Gustavo. Eu vou mais. Acho que a irmã fechou o microfone. Vamos então acompanhando aqui a Angélica Aquino, a Rosana Almada, a Morgana,
Concordo plenamente que a música, que bálsamo. Muito gostoso está essa live. Parabéns a todos. Infelizmente terei de sair, tenho aula. Pode assistir depois. O professor Paulo Sena aqui do Unifateia, essa live é uma oração. É verdade, né, professor? É uma sintonia, é uma conversa de alma. É muito mais profundo do que de mente. A Rogéria Fonseca, que lindo, confiar e esperançar. A Olga Macedo, esperançar é o que nos faz acreditar no futuro. O Augusto, irmã Gisele, Lili de São Paulo, que live agradável. Trouxe tranquilidade, profundidade, fraternidade, gratidão, gratidão, irmã. Irmã Flaviana Silva, muita luz para esse momento presente que estamos vivendo. Quanta leveza numa noite só. A Jurcélia, povo abençoado por Deus. Como é bom ouvir vocês. Quantos conhecimentos. Gratidão a Deus por vocês. A Cláudia agradece, a Angélica de Caxias do Sul agradece, o professor Matheus Gomes, momentos especiais com vocês. Diego Barreto, maravilhoso momento, a administração aqui da Padaria Princesa, muito obrigado por nos acompanharem, por apoiarem este momento, esses espaços culturais aqui no Centro Unifateia, a Padaria Princesa junto conosco. A Ingrid agradece, a nossa colaboradora aqui da Unifateia, Chapadão do Sul, né, Diocese Três Lagoas, né, Juscelia, abraço para todo o povo de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Enfim, Três Lagoas aqui em peso. Thaís, hoje postei no meu story uma frase que sua conclusão falava justamente sobre o esperançar. Muito bem, a live maravilhosa, boa noite, obrigada, parabéns, gratidão a todos pela partilha. O Hugo, boa noite, a paz a todos, sou a Ruth de Três Lagoas. A Morgana, esta live precisa ficar gravada e disponível. Prazer em conhecer a irmã Zenilde e o Luciano. Morgana, fica gravada, é só você acompanhar no link pela TV aqui do Centro Universitário. Claudemir, e tanta bolacha com luva de pelícia, que já estou até meio tonto na tonteira da vida que pareço viver. Gratidão por compartilhar, tão rico e oportuno. Ótimo. Lindo, ótimo. Adriele Marques, concordo com vocês, Morgana. O Claudemir, acho que ele repete aqui. O Paulo Sérgio Sena, oremos. Experimentemos a espiritualidade e nunca deixemos de tentar de novo. A Maria Joana de Lima, parabéns pela qualidade da live, pessoas sensíveis e evoluídas. Professora Luciana Alvarelli, professores Gustavo, Luciano e Jorge Trevisol, o Centro Universitário Teresa Dávila, Unifateia, agradece imensamente por esse encontro ímpar em nossas vidas. Obrigada, professora Luciane, recado dado aqui. A Leila cumprimenta a nossa colaboradora Luciane. Esta live marca nossos corações e ficará gravada para que tantos outros possam ser transformados por toda esta sabedoria. Andriele, gratidão a vocês quatro. A Flaviane, gratidão por esse instante tão profundo e leve. Ainda espero a música História de Vida do Jorge Trevisol. Parabéns a todos, profundidade, palavras de muita esperança para o momento, grata pelo encontro, um momento rico em uma noite. Ana Beatriz, gratidão por este momento maravilhoso. Gilson Macedo, gratidão, esperançar é o que precisamos. Três Lagoas. E eu não enxergo mais aqui, William. Gente, que grata satisfação tê-los aqui neste momento. E eu vou concluir com a mesma fala que eu começava, gratidão por esse instante que se realiza, e dizer para vocês assim que eu não sou da geração de vocês, mas eu me inspiro muito em termos de espiritualidade
na geração de vocês. E que este caminho que vocês foram percorrendo enquanto músicos, enquanto Querit, e o professor Luciano, eu o conheço já há alguns anos por reverberar, né? Muitas pessoas da PUC sempre compartilhavam também das suas experiências lá partilhadas. Então, deixando aqui essa gratidão a cada um de vocês por este momento. Gustavo Balbinotti, gratidão por essa inspiração. Sempre Deus, naqueles momentos, Ele nos coloca diante um do outro e Deus se manifesta através desses encontros. Gratidão imensa. Jorge, mais uma vez, grata satisfação tê-lo aqui. Professor Luciano, grata satisfação. E quem sabe, né, vamos nos encontrar mais vezes, porque faz tão bem para nós e para quem nos acompanha. Gente querida que nos acompanha aqui na nossa live Conexões, obrigada por estarem mais uma vez conosco. Fica gravado e nós podemos retornar, rever quantas vezes nós quisermos. Boa noite a todos e até a próxima quinta-feira, às 20 horas. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite.